Olá, muito bom dia! Está começando agora mais um programa Doses de Humanidade. Na apresentação eu, Diego Souza, e hoje em dose dupla. Bom dia, meu amor! Bom dia! Bom dia! Hoje é sexta-feira e mais uma manhã aqui juntos no nosso Doses de Humanidade, falando sobre relacionamento. Então, eu já quero te convidar para você que ainda não seguiu o nosso canal, clica lá no joinha, já se inscreva. E olha, vou te pedir algo aqui também, compartilha com o máximo de pessoas que você pode. Compartilha porque hoje nós temos uma palavra poderosa para compartilhar com você. Então mande para todas as suas amigas, seus amigos, porque eu tenho certeza que eles também serão muito edificados, assim como você. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que traz como título Deus odeia o divórcio. Por que será que Deus odeia o divórcio? Quais são as consequências e os estragos que ele causa na vida de um casal? Como superar um divórcio? O que a gente aprende e as pessoas que sofrem por estarem passando por isso? Hoje nós vamos falar sobre isso, um assunto muito importante para você que está em um relacionamento ou saiu de algum ou que pretende entrar, ok? Malaquias capítulo 2, versículo 16 vai servir como texto base para a nossa meditação. Olha o que o texto diz: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Por que será que Deus odeia o divórcio? Esses dias eu fiquei me perguntando, por que Deus odeia o divórcio? Na verdade, Deus odeia o divórcio por vários fatores, mas o mais importante é porque o divórcio ele quebra a aliança que ele mesmo estabeleceu. Na verdade, o casal, quando se casa, eles vivem uma aliança. Casamento não é contrato, é aliança. É pacto, né? Também. E o divórcio ele faz o quê? Ele quebra essa aliança, ele destrói o que Deus uniu. O divórcio não tem poder de destruir o amor que Deus tem pelo ferido ou pelo divorciado, mas o divórcio destrói a família, destrói o casamento, destrói os sonhos, destrói a alegria, destrói os momentos. Na verdade, o divórcio ele é um destruidor de propósito. E você que já passou por você pode dizer melhor do que eu o quanto você não se machucou. Ou você que está em um processo de divórcio, como você não está sofrendo. Ou você que está experimentando, o prelúdio desse divórcio, pelo esfriamento, pelo distanciamento, você pode também dizer, melhor do que a gente, o quanto isso destraçalha com o sentimento humano. Então, eu gosto de dizer, amor, que o divórcio, ele não é apenas um fim de um relacionamento. Olha aí. Mas ele é um rompimento de algo sagrado que o Senhor nos entregou. Então não é algo tão simples, né, amor? Não é algo simples. Na verdade, lá no Éden, Deus instituiu a família. Sim. Então, quando há um rompimento, destruiu o propósito original. Na verdade, vivemos em uma geração que está banalizando o casamento e tornando o divórcio uma saída muito fácil. Qualquer coisa, hoje as pessoas se divorciam. Elas brigam, se divorciam. Elas pensam diferente, se divorciam. Qualquer conflito hoje, né? Dinheiro, Crise financeira, desemprego. Tanta coisa pode levar alguém a divorciar. A primeira saída, eles optam pelo divórcio, né? E na verdade, Deus odeia o divórcio, mas a palavra de Deus também revelou que Deus ama o divorciado. Muitas pessoas que se divorciam se sentem indignas de tomar ceia, se sentem indignas de frequentar uma igreja, se sentem indignas de recasarem de novo. Por quê? Porque a ideia é que, eu me divorciei, então Deus não me ama mais, eu cometi um pecado, ou meu parceiro cometeu um pecado e respingou em mim, enfim. Será que Deus me aceita? Será que eu sou bem-vindo no corpo de Cristo? Na verdade, Deus odeia o divórcio, mas Ele ama o divorciado. Ele ama, Então, Deus ele é poderoso para restaurar as feridas. Agora vamos pensar aqui. Por que Deus odeia o divórcio? Primeira coisa, eu quero te ensinar. Por que Deus odeia o divórcio? Primeiro, anote aí se você pode. Deus odeia o divórcio porque Ele conhece a dor que ele causa.
Eu não sei se existem outras dores que possam doer mais dentro de um relacionamento do que uma separação. Separação. O que é uma separação? É quando você está junto de uma pessoa e você não está mais com essa pessoa. Da noite para o dia, você tem que assinar um papel de divórcio. Da noite para o dia, vocês não moram mais juntos, vocês não dividem a mesma casa, nem a mesma escova de dente, nem a mesma conta bancária. Do dia para a noite, aquela parte que fazia muito sentido para você, ela foi amputada pela dor, pela traição, pela irresponsabilidade, pela frieza, pela rotina, enfim, porque o que causa um divórcio, né, Lu, não é só traição, pode ser a frieza, pode ser alguém fazer a tua cabeça no trabalho, né? Eu já conheci pessoas que foram enfeitiçadas no trabalho, na igreja, em qualquer outro lugar e chegou em casa... Por pessoas, né? E que se divorciaram. Você conhece alguém assim que da noite para o dia abandonou uma família de 20 anos, 15 anos junto e foi viver um amor? Né? Como paixão, né? Tem passageira. Porque paixão como a bispa falou, a paixão é passageira, né? Paixão é uma infecção temporária cujo tempo é o remédio. Vai passar. Forte. Vai passar. Ninguém sobrevive de paixão. O que sustenta uma relação é o amor. Então, por que Deus odeia o divórcio, minha bispa? Forte. Porque ele... Vamos lá? Vamos prestar atenção aqui? Olha aí, ó. Jeff, bom dia. Vamos anotar aí, gente. Não deu um bom dia pro Jeff hoje? Bom dia, Jeff. Vamos lá, gente. Bom dia. Já manda aí nos comentários o primeiro tópico de hoje, porque você nunca mais vai esquecer. E quando alguém estiver passando por um processo de divórcio, você vai dizer para ela: Deus odeia o divórcio, porque Ele conhece a dor que Ele causa. Isso aqui é muito poderoso. Se um dia você pensar, olha, eu vou divorciar do meu marido, ou você, marido que está escutando, eu vou divorciar da minha esposa, você vai lembrar da dor que esse processo vai passar. Vai trazer para você e para sua família, né, amor? E não só traz dor para a família, como traz traumas também. Como é que você... Olha aqui, você que é filho de pais que se divorciaram, você sabe o quanto você sofreu. Então, os filhos sofrem no divórcio. Muito. Os amigos, a família que... Parente, pai, mãe, sogra, essa galera toda sofre muito, né? O emocional é o mais afetado. Afeta demais. E o espiritual também. Então, geralmente a pessoa que se divorciou, ela carrega marcas invisíveis. Pode perceber. Por isso que quando você for entrar em uma relação, você que saiu de uma e está entrando em outra, você que está sozinho procurando se relacionar com alguém, procura saber se essa pessoa ela está divorciada, se ela foi divorciada. Não que você não possa se envolver, tá? Sim. Só para saber se aquela pessoa superou o divórcio, se ela foi curada depois desse divórcio, ela superou os traumas, né, Lu? Marcas que ficaram, né? Fica sentimento de insegurança, sentimento de fracasso, desconfiança no amor, né? Culpa, vergonha. Às vezes você entra numa relação com um divorciado ou com uma divorciada e ela está cheia de feridas ainda, ela não superou o antigo amor, ela é insegura ou ele é inseguro, ele é ciumento, então ele vai te controlar, ele vai te adoecer. Em contrapartida, tem pessoas que casaram com divorciados e estão felizes até hoje, porque a pessoa se divorciou e ficou curada esperando o amor certo. O bispo falou tudo. A pessoa encontrou a cura. Talvez você que está nos escutando aí hoje, você passou por um divórcio. E você tem que falar, bispo, eu não consigo recomeçar a minha vida. Mas a palavra que a gente veio dar hoje para você, Deus, Ele tem uma nova história para você. Então não se culpe, não tenha medo, não leve aquela bagagem do passado para o seu presente e para o seu futuro. Deus, Ele faz tudo novo, de novo. Então Deus é o Deus de coisas novas. Então tem momentos que você vai ter que pôr uma pedra naquele passado e recomeçar a sua vida. Então não se culpe, não se condene. Tem gente que tem vergonha de falar que é divorciada. Olha, meu marido me abandonou, minha esposa me abandonou. Não. É vida que segue, né, amor? Se você teve que passar por esse divórcio, você vai vencer ele. E às vezes o que você precisa é apenas de uma cura. Encontrar a cura, né, amor? Encontrar a cura. Eu estou procurando um papel aqui para eu tentar fazer uma analogia. Vocês dão um papel para mim aqui. Cadê a produção? Tá aí? Dá para rasgar esse papel no meio? Dá? Preciso rasgar. Tem? Consegue um papelzinho para mim? Tem que ser jogo rápido. Nós estamos ao vivo agora no YouTube.
Escuta aqui, ó. Por que Deus odeia o divórcio? Por que Deus odeia o divórcio? Vamos tentar fazer uma ilustração aqui, produção. Por que Deus odeia o divórcio? Primeiro, porque Deus ama a família, certo? Segundo, Deus odeia o divórcio porque o divórcio não é somente um rompimento de contrato. É rompimento de corações. Não é só simplesmente no cartório solicitar um advogado e estou rompendo um contrato, estou rompendo aqui a certidão de casamento. Isso é fácil. O problema é que quando há o divórcio há um rompimento de emoções, de sentimento. Eu vou usar uma palavra mais forte. Há uma amputação. O que é amputar? Quando você perde um pedaço de você. Por isso que a Bíblia diz lá em Gênesis: deixará seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa, ou seja, vocês vão ser uma só carne. Eu e Luana somos uma só carne. Se não estivermos juntos, é como se houvesse uma amputação daquela carne que era uma só. Uma só. Agora escute isso, alguém está nos ouvindo que está pensando em se divorciar e você precisa entender que a dor de tentar pode ser menor do que a dor de romper. Meu Deus. Vou falar de novo. Talvez você está me ouvindo e o sentimento que habita o seu coração é que você quer o divórcio. Mas a dor de tentar, meu Deus, pode ser menor do que a dor de romper. É forte isso. Quer dizer, só uma fase. Casamento é como as 4 estações, sim ou não? Todo casamento vai passar pelas 4 estações. Qual que são as 4 estações, minha doutora? Chuta um aí. Se eu fizer uma pergunta para os universitários. Inverno. Onde as folhas vamos lá. caem. Boa, bate aí. Boa. Todo relacionamento, seja ele namoro, noivado, casamento, ele vai passar pelas 4 estações. Seja na sua vida pessoal também. Quando chega o outono, as folhas caem, o tempo seco. Isso é também no seu relacionamento. Vai chegar o inverno, onde parece que aquilo vai se esfriar. Mas a palavra do Senhor é tão poderosa porque tudo que Deus faz é perfeito. Aí logo vem a primavera, aonde as flores começam a nascer. E logo após o verão. Então, todo casamento passa por um tempo difícil, talvez uma ferida que ele te causou ou ela te causou, mas nada como a gente vencer as estações. Imagina se na primeira crise a gente desiste. Não existiria casamentos de 50, 60 anos. Porque todo casamento tem sua fase difícil, tem o seu dia difícil. É como o namoro, né? Às vezes tem, e a gente pode fazer um programa aqui. Tem pessoas que namoram e já estão experimentando o divórcio antes de casar. A briga, o divórcio começa no namoro. Boa. Agora eu vou falar o que você vai anotar no chat aí agora. Escreva isso aí no chat. O que Deus une não é apenas carne com carne, é propósito com propósito. Exatamente. Pegou, Jeff? Por Deus isso a importância da escolha, né, amor? A escolha é certa. Porque as pessoas pensam, não, eu sou uma só carne. Não é só isso. Deus não une só carne. Deus une propósito. Eu só estou fazendo o que eu estou fazendo hoje porque, pela graça de Deus, Deus não colocou só uma adjuntora ao meu lado. Ele colocou alguém que estava no mesmo propósito que eu. Muita gente está ferida aí na internet, muita gente nos ouvindo, muitos amigos do Dose de Humanidade que até tem um parceiro, mas não está no mesmo propósito. Até tem uma namorada, um namorado, um noivo, mas você sabe disso. E como é que você alinha os propósitos? Na presença de Deus. Vamos para o segundo? Por que Deus odeia o divórcio? Porque em 2 Timóteo 3,2 diz: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes e blasfemos. Então hoje muito casamento não acaba por falta de amor, acaba por excesso de ego. Posso falar aqui o segundo tópico? Bora aí. Já anote aí, hein? As pessoas estão se divorciando porque não estão prontas para se doar. Boa. Você quer casar, você quer ter vida de casado, mas não quer se doar para o seu cônjuge. Quer dizer que casamento é uma doação? Doação. Dos dois lados. Sabe o que eu aprendi uma vez que eu nunca mais esqueci? Que um casamento, para dar certo, ele tem que ser 50% da mulher, 50% do homem. Porque se no meu relacionamento eu estiver dando 80, Diego 20, a corda vai pesar. Então quer dizer que casamento não é receber? É dar, doar, Opa. se doar. Então não posso entrar numa relação esperando que o outro supra as minhas necessidades. Não. Eu tenho que entrar na relação
na intenção de me doar. Suprir a outra pessoa. Porque muita gente entra na relação esperando ser só o fator primordial de bênção, né? Exatamente. Por isso que muitas pessoas se machucam. Forte isso aí, hein? Forte. Então, muito casamento não acaba por falta de amor, acaba por falta de ego. Por excesso de ego. Não pede perdão, não tem uma conversa franca, e quando conversa é gritando. Não tem diálogo. Né? Eu tô certo, você tá errada. Não reconhece erros. Porque, gente, já teve vezes de eu errar e eu querer jogar a culpa pra ele. Isso tá errado, né, amor? Eu tô com as costas doendo aqui. Tô com umas costas, tá muito doendo hoje. Mas aí sentamos e conversamos. Olha, quando você errar, você assume que você errou. Por isso que eu tenho as costas largas, viu? O cara fala, você é forte, carreguei muito a culpa, né, Lu? Mas porque o casamento, ele não é você ter razão. Eu não quero ter razão de nada. Eu quero dormir bem, eu quero ver meus filhos sorrir, eu quero ter uma discussão e depois 5 minutos a gente tá comendo, dando risada e indo ao shopping. Não é porque tem gente que é assim, briga hoje, fica uma semana sem se falar. Para de ser... Posso? Vou falar. Escreve aí no chat, fala. Se falar, eu falo. Você vai falar, eu vou falar, vai. Eu vou falar aqui primeiro. Vai. Casamento não é palco para ego. Anote isso aí. Mulheres, anotem isso. Casamento não é palco para ego. É altar para entrega. Casamento é entrega, é doação. Essa é a palavra-chave para hoje, para essa sexta-feira. Para você começar o seu dia aprendendo essa dose aqui, que vai marcar teu coração. Muita gente está nos ouvindo que está empurrando o cônjuge para o divórcio. Vou falar só com os homens agora, tá? Eu sei que tem mais audiência feminina, mas tem homens me ouvindo aí. Escuta, você empurra a sua esposa para o divórcio quando você vai dormir tarde e ela vai dormir mais cedo, quando você não é provedor da sua casa, está faltando coisas na sua casa e você não é o provedor, quando a sua esposa precisa de proteção emocional e você não é um porto seguro, se aquele homem dá mão mole, ai amor, ai, sabe aquele homem frágil? Lembra da pandemia? Na pandemia, eu tinha marido se escondendo debaixo da cama e mandando a mulher no mercado. Mandando a mulher no mercado para não pegar Covid. Você lembra disso aí? Eu tinha uma galera da igreja que... A galera, é que nem aquela história, aconteceu um barulho no fundo da casa... Chama a mulher para ir. Chama a esposa para ir, para ela tá com medo. Então você tem que parar de empurrar a esposa. Como é que você empurra a sua esposa para um adultério? Ou para um divórcio, melhor dizendo? Não procura ela sexualmente, não entende que ela é o vaso mais frágil da casa, que ela é mais sensível. Enfim, tem tantas coisas que pode empurrar, porque tem muita gente que empurrou a esposa para um precipício, ela acabou se divorciando, depois se vitimiza. Eu era um bom marido, né? Como vice-versa, tem mulher. Agora eu vou falar outra coisa também que eu ia falar quando eu disse fala. Para de brigar e qualquer coisa e dormir na sala. A pessoa briga hoje, fica 1 mês sem falar, 15 dias sem falar. Para. Já tá ficando feio já. Tem senhoras com 50 anos que brigam, fica 1 semana sem falar com o seu cônjuge. Fica 7 dias sem dialogar, fica 4 dias dentro de casa. Aí o diabo gosta disso, viu? E muito. E não é uma pessoa ou 2 que passa por isso, são centenas de milhões de pessoas que quando brigam não conversam. Por quê? Porque o que separa um casal não é a falta de amor, é o excesso de ego. Só que hoje Deus vai pegar seu coração cheio de ego, vai esvaziar o seu coração para que essa relação não afunde. Amém. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Terceiro, por que Deus odeia o divórcio? Porque o casamento é feito de amor e de decisões diárias. Terceira coisa que a gente aprende aí, Lu. Terceira coisa, gente, anota aí já, porque essas 3 tópicos aqui é para você marcar e todo dia relembrar dele. Terceiro, lutar pela família é lutar por um legado eternamente valioso. Boa. A tua família é o maior legado que você vai deixar para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos. É campo de batalha, tem que lutar pelo casamento, tem que orar pela esposa. Quantas vezes na minha vida eu não deixei a minha esposa dormir e os meus filhos e fui pro monte? Sim. Centenas de vezes, chovendo, a Luana é prova disso. Garoando, e às vezes eu ia pro monte para quê? Para eu manter comunhão com Deus e para eu manter a minha casa, manter a minha vida de oração. Né? Porque tem casamento que está morrendo. Existem casamentos que estão na sala da UTI.
sendo medicado para não entrar em óbito. Eles estão como 2 pacientes cancerógenos, não sei se é cancerígeno, essas palavras certas, né? Em estado terminal. Existem casamentos que estão na sala da UTI em estado terminal. Estão quase terminando. Quase rompendo. Porque você deixou de vir à igreja. Porque você deixou de orar. Tem oração meia-noite, cadê você? Tem oração das 6 da manhã, cadê você? Cadê você nas orações? Cadê você nas campanhas de jejum? Cadê você nos montes da vida, no quarto escuro? Cadê a mulher de oração? Meu Deus. Aonde estão as mulheres de oração que dizem, meu casamento foi Deus que me deu. Eu não largo, eu não abandono. Desisto. Cadê as mulheres de oração? Eu falei ontem nós oramos pelo Caderno dos Sonhos e eu falei sobre duas mulheres que nos incentivam e nos ensinam. Eu falei de Ana, que Ana, ela tinha um sonho de ser mãe e Ana não parou de orar até que ela teve um filho. E não teve um filho, ela teve um profeta. Eu lembro de Esther, quando ela queria lutar pelo teu povo, ela orou, ela jejuou, ela entrou na presença do rei sem ser permitida a sua entrada. E por uma causa, por uma vida de oração, essa mulher conseguiu vitória. Boa. Então, se você precisa lutar pela tua família, pelos teus filhos, ore sem cessar. A Bíblia nos ensina, orai sem cessar. Bispo, mas já estou orando 1 ano. Continue orando. Bispo, eu já fiz jejum, oração. Continua jejuando e orando. A gente precisa orar sem cessar. Se a sua promessa ainda não chegou, a restauração ainda não chegou, vai chegar em nome de Jesus. Porque aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Então nós vamos levantar uma corrente de oração e lutar pela família, pelos filhos, pelo legado da casa, pela honra do matrimônio, pelo privilégio do casamento. E eu só quero abrir um adendo aqui para deixar bem claro, que a Bíblia só permite o divórcio em poucos casos. Primeiro, em caso de adultério. Mateus 19:19. Se você foi traída e não quer mais estar nesse relacionamento, a Bíblia te libera. Aí entra o amor. Pastor, eu quero recomeçar, quero tentar, tudo bem, não tem problema nenhum, mas qual é o que é permitido? É através do adultério. Segundo, através do abandono. Meu Deus. Por exemplo, tem casais que estão juntos, mas a mulher é abandonada, o homem é abandonado, ninguém cuida de ninguém. Está ali veladamente um divórcio que já aconteceu em casa. Exatamente. Posso falar mais um? A Bíblia te dá legalidade para você se divorciar se houver violência. Agora, o feminicídio, que é a agressão às mulheres, tem aumentado no Brasil assim de forma nababesca. Você está apanhando em casa, vai na delegacia, denuncia. Eu acho que nenhum homem poderia agredir uma mulher, porque se ele agride uma mulher, ele mostrou essa fraqueza, o quão fraco ele é. Ele foi homem para entrar na relação, ele não está sendo homem para sair, tem que bater, tem que agredir, tem que espancar, tem que matar. Meu Deus. Quantas mulheres... Ô, produção, procura aí quantas mulheres são mortas no Brasil por dia. Meu Deus. Procura aí. Eu vou falar para você aqui em estatísticas corretas. Quantas mulheres são mortas por dia porque o parceiro não libera a esposa. Isso no namoro também, viu, namoro, amor? Apanha muito no namoro. A gente vê em vários jornais, namorado que matou namorada por ciúme. É adolescente ainda, não chega nem no casamento. Se tem mulher que é agredida no namoro, no noivado, o que vai entrar no relacionamento para ser agredido também? Agressão até na fala, né? Agressão verbal. Porque também é uma agressão, né? Isso também fere o emocional, né? Eu sei que casais discutem, brigam, é normal. Mas existem certas agressões que são muito violentas para a alma humana, né? Então, assim, só para deixar bem claro aqui que a Bíblia ela é a favor da reconciliação. Eu fico muito feliz quando um casal... eles brigam e voltam. Por exemplo, resolveu o problema. Aí a mulher traiu o marido e eles recomeçaram. Restaurou, tá tudo bem. Eu adoro essa restauração. É bíblica, né, Lu? Sim. A reconciliação é bíblica. O problema é que hoje qualquer coisa a pessoa se divorcia. 3 coisas que eu anotei aqui que eu quero compartilhar para vocês, que o nosso programa está chegando ao fim. 3 coisas que eu tenho certeza que isso vai marcar você. Bora. 3 coisas, uma das maiores causas que está acontecendo no divórcio é pessoas que entraram para se casar, mas continuam com vidas de solteira. Isso é uma das causas da pessoa procurar o divórcio. Entraram para se casar, mas querem ter vida de solteiros.
Falamos sobre isso, né? Tem que maratonar nos doses sobre relacionamento. Falamos sobre isso. Exatamente. Segunda coisa, esperavam receber, mas não estavam dispostos a servir. Boa. Achou que casar era todo mundo de bobs, lindo. Não. O casamento é servir, amiga. É você pôr muitas vezes o prato do seu marido, lavar a cueca dele suja, limpar banheiro cheio de xixi lá do marido. Não é fácil não, é servir o marido, como o marido tem que servir a esposa. Tem que pagar um cabeleireiro, uma unha, é serviço, gente. E terceiro, estão trocando relacionamentos profundos por conexões descartáveis. Não, repete aí. Anota no chat aí o conselho. Anote isso aí, gente. Terceiro doutora. Conselho, estão trocando relacionamentos profundos por conexões descartáveis. Instagram, TikTok, WhatsApp, meu Deus do céu. Rabo de saia. É o rabo de saia do trabalho. Aquela mulher que vai com aquele vestido curto ou com aquela calça colada, sei lá o quê. Aí você troca a fidelidade à sua esposa por uma conexão descartável. Chegando ao divórcio. Deixa eu ler aqui, Produção, Jeff, nossa produção aqui é incrível. Dados recentes indicam que em 2024 o Brasil registrou 1.450 casos de feminicídio, ou seja, agressão física ou verbal com mulheres, ok? Além disso, um relato da rede de observação da segurança que monitora os brasileiros, apontou que em 2024 uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 17 horas. Meu Deus. Olha isso. A cada 17 horas uma mulher é violentada, ou espancada, ou agredida, ou morta. A cada 17 horas. Tem aumentado, gente. Olha isso. Quando a gente fala sobre isso aqui é muito importante falar. Muito. Então, o divórcio acontece nisso, nas pequenas causas. Mas Deus é o restaurador da família, Deus é o restaurador da família. Deus é o restaurador da família. O divórcio nunca é simples, né, Lu? Nunca. Corta a alma. Despedaça coração. Mas Deus é poderoso para restaurar. O que foi quebrado, eu tenho certeza que o Senhor vai restaurar. Nós somos a favor da família, gente. Creio. Nós somos família, defendemos família. Amém. Apoiamos famílias. Então, a gente quer nessa manhã, né, amor? De alguma maneira fazer uma oração por vocês, indicar o nosso livro, Uma Família com Propósito. Compre, adquira, leia, medite, faça um devocional. Tá lá no Instagram, no meu Instagram, o link. Você pode clicar lá na bio e você comprar o nosso livro falando sobre uma família com propósito. Então, se você ainda pode lutar pela tua família, lute, né, amor? Lute até o fim. Se você caiu, levante hoje nessa manhã. Pela graça do nosso Senhor Jesus, que nos sustenta todos os dias, você vai conseguir, você vai se levantar. Se você está ferido, o Senhor vai restaurar a tua ferida. Vai trazer cura para a tua alma. Que nessa manhã você possa ser tocado daí, da onde você está nos ouvindo, do trabalho, da tua casa. E eu quero te pedir também, né, Lu? Encaminha o doses para alguém hoje, porque às vezes você está com um familiar que está se divorciando, tua mãe, teu pai, uma amiga muito querida, alguém no trabalho, sabe? Alguém no prédio, na academia. E você, cara, encaminha o dose, fala, olha, escute um pouco sobre isso. Não vale a pena se divorciar. É só em casos extremos, né, Lu? Casos extremos do que eu disse aqui para você. Exatamente. Mas aonde existe amor, ainda existe esperança. Que Deus abençoe teu casamento, teu relacionamento, que você supere todas as dificuldades pelo caminho. Amém. E que você construa um legado, que é a coisa mais linda que você vai poder deixar para os seus filhos é um legado. Minha mãe está casada há 50 anos, há 40 anos, há 70 anos com os meus avós. Estão casados há 65 anos de casado. 65 anos de casado. Coisa linda. Amém? Abençoamos a família de vocês e eu quero te pedir algo muito importante agora, muito importante. Por favor, curte o canal, sabe, esse joinha aqui é muito importante para a plataforma. Para tudo agora e aperta aqui o joinha e quando você se inscreve no canal, o seu nome vem para a nossa lista de oração. É muito importante você fazer esse movimento todas as vezes que você entrar aqui, para você que não é inscrito, tá bom? Se você já é inscrito, só curte, mas se você não é, curte e se inscreva. E comente lá.
Fala o que essa palavra de hoje tocou teu coração, o que você aprendeu e deixa lá um comentário pra gente. Só um recado. Hoje, à meia-noite, nós temos a oração poderosa que tem transformado milhões de pessoas. Eu quero você comigo hoje, à meia-noite, na oração da madrugada. Vamos ficando por aqui. Ótimo final de semana, né, meu amor? Que Deus abençoe você em o nome do Senhor Jesus.